Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata, uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, não vamos falar de coisa boa não, vamos falar das decepções de 2025. Amigo, tudo na indústria do anime, os animes que mais nos decepcionaram nesse ano aí, que teve muito anime bom. Eu sou o Raul e 2025 e tem anime que acha que tá no começo dos anos 2000 ainda, viu? Aqui é o Lucas e, rapaz, olha, 2025 teve muita coisa ruim, teve muita coisa boa, mas teve muita coisa decepcionante também, né, cara? Porque a gente tava hypadaço, chegou lá na hora, não foi legal. Mas a gente vai saber quais são essas decepções após os e-mails. De volta dos e-mails, falando dos animes decepcionantes. E aí a gente tem que falar o que é um anime decepcionante, né, Lucas? Não é um anime que ele já é ruim, que a gente sabe que ele é ruim, não é isso? Tem anime que a gente pega assim, mano, eu mesmo sou craque nisso. Tem uns animes de temporada assim, meus isekais ali que o pessoal fala, porque tem duas temáticas de anime que eu gosto muito, que são escolas de magia e isekai. Querendo ou não, é um tipo de gênero que é muito comum, de tema que é muito comum em light novels, então tem muita bomba. Quando eu leio o mangá e vou ver o anime, eu já espero o pior daquilo. E quando de fato é ruim, não dá pra falar que é uma decepção, porque não existe nenhuma expectativa naquilo. Tu não acha assim, pô, vou ver essa parada aqui que eu tô hypado. Não, tu vai ver assim, pô, é algo que eu gosto, mas eu sei que é ruim. Agora, decepção é quando você tá aquele hypado, você tá falando assim, caramba, mano, você ficou desde o anúncio do anime esperando por ele, aí quando sai o anime você vê que, caiu no estúdio Jin. Exatamente. Aquele estúdio que fez Fate, né? Esse mesmo. Esse mesmo. Bom, quem não lembra da piada, a gente falou em alguns podcasts atrás aí. Uns 2 atrás aí. Escutem a cronologia do MDA pra saber das piadas, gente. Mano, essa piada é muito velha, mas ela nunca perde a graça, sempre é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Animes de 2016, que a gente falou dela. Aí, ó, já tô facilitando tua vida. Isso aí, a gente foi falar de algum anime do Estúdio Jin lá, que a gente contextualizou ali do porquê. Porque essa piada, assim, a gente usou essa piada desde de quando houve o fato, né? Só que já se passou tanto tempo que hoje em dia a gente tem que contextualizar para as pessoas de onde surge a piada. E sempre, assim, sempre com muito respeito e tudo mais, mas não deixa de ser algo muito engraçado que aconteceu ali na indústria animística, digamos assim. É um meme animístico, né? Exatamente. Mas enfim, vamos falar das decepções? Vou começar então, hein? E eu vou começar forte, porque eu vou falar de um anime que ele passou na Netflix em 2025, com 24 episódios. O pessoal tava esperando muito ele, porque ele é o puro suco do Battle Shonen, Lucas. Rapaz, e Battle Shonen geralmente gera muita expectativa, não tem jeito, né? Vindo de mangá, da revista Akita Shoten, olha aí, escrito e ilustrado por Iura Urushibara, e ele é o culpado dessa crise desse anime, e o anime estreou na temporada de verão de 2025 com, mais uma vez, 24 episódios. Qual anime é esse? Estou falando dele, Tougen Anki, Lucas. Rapaz, quando eu vi sobre esse anime, é que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um anime de personagens históricos que tem um nome parecido, tipo, não é Tougen Anki, é Tougen alguma coisa também. O nome não me é estranho, sabe? Deixa aí nos comentários, se você sabe. E a história é o seguinte: há muito tempo, criaturas demoníacas conhecidas como Oni massacravam humanos e causavam destruição apenas por puro prazer. Um homem solitário chamado Momotaro pôs um fim a esses monstros, mas a guerra contra eles estava apenas começando. Milhares de anos no futuro, o temperamental Shiki Ishinose leva uma vida despreocupada. Quando ele é expulso da escola, ele descobre uma coisa que muda a vida dele. Ele é atacado por um homem e é resgatado pelo seu pai adotivo. E enquanto os dois fogem, eles revelam que Shiki, na verdade, é um descendente de Oni, enquanto o seu perseguidor é da linhagem do Momotaro. Então tem aquela guerra, né? O pessoal da linhagem do Momotaro tentando destruir os descendentes dos Onis, e o cara só tava lá. Essa que é a grande história. Bom, o que eu posso dizer sobre esse anime que me incomodou? A gente já falou milhares de vezes aqui, Lucas, que não tem problema de um anime ter bastante clichê. O próprio Jujutsu Kaisen tem bastante, correto? Clichê, né? A gente tem um episódio falando disso lá no Animistic, que a gente tenta destrinchar sobre, né? E, assim, a conclusão que a gente chegou é que o clichê nada mais é que coisas que dão certo na indústria e que, fatalmente, você tem que ter na tua história, porque são fórmulas já consolidadas, né? Então, você pega, por exemplo, uma franquia famosa, cheia do cinema, cheia de série, mas sei lá, vamos pro cinema. Vingadores. Vingadores é cheio de clichês, entendeu? O que, às vezes, incomoda ou que se torna, às vezes, um problema é quando ela se resume à execução de clichês, né? Quando a série, ela, tipo, não tenta ter uma originalidade
originalidade. Porque quando você foge do clichê, você pode vir a errar, né? Você vai pra um caminho meio desconhecido. Mas você pode ter clichês, clichê não é o problema. E esse é o problema desse anime. Ele não tem uma assinatura, ele não tem um diferencial. Ele só é um monte de clichê. E pior, ele é um monte de clichê, assim, de animes... Sabe os animes Battle Shonen do final dos anos 90, começo dos anos 2000? Lembro, sim. Que é muito mais raso do que hoje, né? Porque hoje as obras são um pouco mais complexas. Ele é aquilo, cara. Você assiste os episódios, você sabe o que vai acontecer, você já viu isso 1000 vezes na sua frente e não tem nada de diferente que fala, pô, que legal, cara. Ele tenta beber na fórmula de Dragon Ball Z ali, né, mais ou menos, pelo que eu tô entendendo, só que o Dragon Ball Z, ele é muito mais antigo, né, se a gente pegar o Dragon Ball Z ali, do final dos anos 80, 90, acho que é isso mesmo, e muita gente se esquece que Dragon Ball Z, nada mais é do que Dragon Ball ainda, né? Sim. Só o anime que essa mudança de nomenclatura, mas como dito, vem de uma história bem legal, bem divertida, que é Dragon Ball clássico, né? Então, assim, muita gente fala, eu sou um crítico de Dragon Ball Z aqui, que eu falo que não tem profundidade nenhuma, mas ele é uma extensão de uma história já consolidada. Então, você partiu assim, pô, vou criar uma história que se resume, né? Que se resuma a ser só essa parte de Dragon Ball, não fica muito legal, porque você só pega, tipo, abre aspas, a parte rasa de Dragon Ball. Muito da empatia que as pessoas têm pelos personagens de Dragon Ball Z ali. E eu tô batendo Dragon Ball porque talvez seja o que mais reflita isso. É porque realmente a história tá meio fracassando. Tipo, Dragon Ball, já se falou inúmeras vezes que já era pra ter mudado o protagonista, enfim, entendeu? Então você cria uma história baseada na pior fase de um dos maiores mangás de todos os tempos. Exatamente. E o Togehenki, ele tem muito do próprio Blue Exorcist, por exemplo, né? Naquela questão do protagonista ser perseguido. Ou seja, tudo que rola na história, você já viu em algum lugar. Em obras conhecidas, não é assim, eu vi ali, mas você tem que conhecer o obscuro do Battle Shonen. Não, tudo que você já viu em obras populares de Battle Shonen. Inclusive, aquela velha coisa que tinha no começo, até o começo dos anos 2000, das personagens femininas só estão ali pra ser um rostinho bonito na história, porque são rasas e não ajudam em nada. Porque o que importa lá é ter um monte de garotos se batendo, como você usou o próprio exemplo do Dragon Ball, né? A gente tem um exemplo mais recente, né? Se a gente tentar sair um pouco disso, que seja, por exemplo, o The God of High School, né? Que muita gente falou assim, pô, tinha uma ação legal e tudo mais. O anime até ele se tenta limitar a primeira parte ali do mangá, porque é muito raso. Ele finge que tem uma complexidade, mas quando você para e pensa, não tem, né? É bem rasinho também. E ele para por aí, cara. Assim, pra quem gosta de Battle Shonen das antigas, vai gostar, sabe? Até tenho que dizer que das escolhas que eu trouxe pra hoje, é a que menos me incomoda, mais incomoda. Uhum. Porque ele não é nada novo. Assim, se você for lá com a cabeça desligada, querendo ver um Battle Shonen no estilo antigo, você vai se divertir. Mas ele não vai parar por aí. Pega muito na palavra da decepção, né? Porque não necessariamente o anime é horrível, um lixo, não é isso, né? É só que, pô, você tá esperando algo um pouco mais bem formulado e é só um monte de personagens se batendo ali com não é nem uma motivação, é só com contexto, né? É que nem aqueles animes de luta de arcade, né? Que a gente tinha antigamente, que o anime, que o jogo não tem uma história assim, porque os personagens estão luta ali. Você tem um contexto ali, né? Street Fighter, que depois, com o avançar dos anos, você foi inventando, as pessoas foram inventando uma história por trás. Mas Mortal Kombat, Street Fighter, eles não tem uma história. Ele tem ali um contexto pra justificar aqueles personagens se batendo. Exatamente. É só uma desculpa, né? Eu acho que vai mesmo na linha de uns anos atrás, que você tá falando assim, até pelas imagens que eu vi do anime, me lembra muito Killing Bites. Não sei se você vai lembrar Killing Bites também. Lembro. Só que Killing Bites tinha um zete bem exagerado, mano. Killing Bites tinha um zete bem acima. Esse não é o caso, mas tem uma coisa que tinha em Killing Bites que tem nesse anime também. O CGI te tira da história na hora. Cara, enquanto a animação tá em 2D, é lindo. Quando eles começam a meter o CGI no meio, sabe quando não orna? Uhum. E é realmente, tá parecendo aquele CGI também do começo dos anos 2000, que eles estavam começando a praticar o CGI, e você vê claramente que o background não funciona com o CGI, sabe? Tem muito disso nesse anime dessa época aí. Mas muitas vezes é realmente, tipo, não vai ter tempo de animar, ou vai ter uma ação, uma cena ali que precisa de muitos elementos, né? Que aí você precisa fazer animado e, pô, animar em 2D não rola, e você não tem tempo, e você não tem dinheiro. Muitas vezes é mais tempo do que dinheiro, né? Já citou isso aí em alguns casos, mas aí você fala assim, mede um CGIzão aí que resolve. Só que quando você não faz uma série planejada com os profissionais corretos pra usar um CGI, né? Porque tem Beastars, né? Que é um anime que tem CGI, é um CGI mais bem trabalhado. Então, sai um negócio bem estranho. Eu ainda sou a favor, assim, mano, CGI usa só pra... Tipo assim,
pro que não dá realmente pra evitar, não dá pra evitar, e pra fuga de fundo. Tipo, vou fazer uma cena de longe que tem uma carroça ali passando, aí tu põe no CGI ali e tudo mais. E não é um estúdio exatamente ruim, não, viu? Que é o estúdio Hibari. Ele trabalha, sempre trabalhou em conjunto com outros estúdios pra fazer animes muito populares. Por exemplo, o Ansatsu Kyoshitsu. Também ele trabalhou na produção de Classroom of the Elite. É que eu acho que o Hibari, mano, eu posso estar confundindo, tá? Eu tô meio por fora desses detalhes, mas pelo que eu lembro, o Hibari, ele é um estúdio muito de apoio. Isso, exatamente. Ele é um estúdio de apoio. E aí, quando esses estúdios, às vezes, tem que ir um projeto inteiro na mão, às vezes os caras não estão preparados. Às vezes nem tem talentos ali na casa pra poder lidar com isso. Então, aí, às vezes, sai um negócio meio estranho. Pra você ter uma ideia, ele é um estúdio de Major. Mas pra tu ver, é uns animes de 2004, 2005, 2006 ali. Assim, primeira metade e meio dos anos 2000. Depois ele só trabalhando em produção, assim, mas antes, no começo dos anos 2000, ele trabalhava mais como estúdio, fazendo suas próprias obras. Então... E vai ver que é por isso, né? Ele tentou fazer uma obra atual e acabou virando a obra da época que eles faziam, sabe? Parou no tempo. Mano, assim, tem muita coisa sobre esses estúdios, assim, que a gente não... É muito achismo, né? Mas, realmente, o estúdio Hibari, assim, as maiores obras que eles fizeram eram nos anos 2000. Então... Faz tempo os caras não assumem algo. Às vezes os caras estão tentando voltar agora, assim, não, pô, vamos voltar a tomar a frente dos projetos, entendeu? Uhum. Porque, sei lá, nos últimos 10 anos aí, vocês fizeram muita pouca coisa. Pra tu ver, antes do Tougen Anki, talvez o maior anime deles foi aquele do Aoyama-kun, né? Que é o moleque lá da companhia de limpeza. Sim. Então, assim, faz muita pouca coisa. Que também não é lá aquela animação, né? Mas também não exige muito. O mais novo que eu tô vendo aqui que eu lembro é esse Uribe no Stranger. Não tem muito nada, não. Porque é um slice of life. Né? Vamos pro próximo? Eu vou falar que, como eu disse já em vários podcasts, eu gosto muito de obras coreanas, de mangás coreanos, né? Li muita coisa chinesa também, tá? Vou ser bem sincero. Os famosos manhua. Então, baseado em um manhwa, ali tem uma webcomic bem famosa, tem até a publicação no Brasil, se eu não me engano, é pela editora New Pop, correto? Exatamente. Então, assim, é uma obra bem conhecida, já consolidada aí no mundo, a galera que gosta já assiste. E quando houve o anúncio, a gente, caramba, gente, pô, a gente viu The God of High School, que, pô, o roteiro não há grandes coisas, mas é bem animado. A gente tem Solo Leveling, que, pô, lindo, bem animado, trilha sonora do Sawano, pô, maravilha. Tu pode não gostar, mas o anime é bem feito. Então, quando houve o anúncio de The Beginning of the End, ou Beginning After the End, né? Eu falei no inglês meio estranho. Ele, pô, hypou a galera, mano. Todo mundo jogou a expectativa lá pro teto. Até porque o manhwa é popular pra caramba. Pô, demais, mano. Demais, mano. Eu acho assim, depois do Solo Leveling, talvez seja o mais popular. Hoje em dia, eu acho que sim. Assim, com certeza top 5, sem dúvida nenhuma, top 5. E aí, assim, vamos voltar um pouco. Teve o anúncio, beleza. Quando falaram que já ia sair na temporada de abril de 2025, a gente já ligou um alerta. Porque a gente teve muito pouco PV, muito pouca coisa pra gente poder analisar do anime. E era um período meio curto, tipo assim, caramba, meio em cima, né? E os PV que quando saíram era umas cenas meio estáticas, meio estranhas, assim, falando, caramba, mano. E aí o estúdio A-Cat. E aí a gente vai aqui, ó, vou até fazer isso aqui com vocês. Qual que o estúdio A-Cat fez? Nenhum anime de relevância. Nenhum, sabe? Uns animes completamente aleatórios. Assim, tem uns isekais aqui, temos animes de fantasia, mas nenhuma obra realmente de maior nome. A obra mais famosa é aquele do moleque de 5 segundos, que também não é grande coisa. Então, preocupou bastante. E aí, enfim, saiu o anime. E aí eu, agradecendo aqui a Crunchyroll, recebi com um pouco de antecedência, né? A gente foi lá, fez análise e tudo mais. E, cara, uma tragédia o anime. Uma tragédia. Muito mal animado, parecendo slide, sem dinâmica, mal dirigido. Muito ruim. Cortam arcos inteiros da obra. Eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu dropei, eu não aguentei. É o nível de ruindade que você não aguenta ver até o final, tá? Mas, assim, foi uma das animações mais destruidoras do produto original que eu já vi. Eu acho que supera qualquer temporada de One Punch Man, porque foi um negócio muito ruim, mano. Não, foi pesado. E como você falou, teve gente que comentou que, assim, comparando... Eu não vi até o final, tá? De novo, mas a galera que assistiu até o final falou, cara, pulou muito conteúdo original, Eu vou falar pra você, eu não li o manhwa, eu assisti o anime inteiro, eu fiz isso comigo mesmo. Caramba, mano. E eu vou falar pra você, mesmo sem ler o manhwa, você percebe que tá faltando alguma coisa. A produção desse anime foi tão ruim, porque o diretor, assim, o anime foi muito mal
mal dirigido, tá? Eu achei muito mal dirigido, até por essas escolhas aí. Mas assim, eu não consigo pensar, não deixar de pensar, né, melhor falando, que é um erro de produção ali, de calendário, sei lá, falar assim, mano, olha, tu tem 6 meses aí, 7 meses pra produzir essa parada aí, e aí toma esses 2 biscoitinhos aqui e esse troco aqui de pão e faz essa parada aí. Porque assim, o diretor, ele não pegou nada muito grande, mas ele era um cara razoavelmente experiente, né? Pô, ele fez praticamente todas as temporadas de Date Alive, ele fez Digimon Tree, praticamente todos os filmes. Ele fez o tal Aeromono, o Aeromono, que é um jogo baseado em uma visual novel que eu joguei. Joguei não, tipo assim, vi por alto os vídeos assim, da visual novel e vi o anime. Pô, é legal o Aeromono. Então, assim, cara, não era um cara novo, não fez nada muito excepcional, assim. Digimon Tree não é o melhor Digimon, né? Todo mundo. Mas mesmo assim, ele foi o cara que confiaram nele pra fazer tudo de Digimon Tree, né? Então, mas aí, mano, assim, eu acho que. Só pra galera saber quem é o cara, é o Motonaga Keitaro. E ele, assim, até os anos. Metade dos anos 2000 ali, ele só fazia hentai. O primeiro anime que ele para pra fazer de fato, grande, né? Que a galera pode conhecer aí, é um pouquíssimo conhecido, Raul. Talvez você já tenha ouvido falar, tá? Chamado School Days. Só isso, né? Só isso. Que também não é conhecido por ter uma grande direção, né? Então, experiente ele é. Não, totalmente. E outra, vamos falar, diretores da época dele, né? Até bom se frisar isso, começaram com o Rentão, né? A maioria, mano, a maioria. É porque tem uma prática muito comum, a galera usar pseudônimo, né, quando tá fazendo hentai, né? Ou simplesmente usar pseudônimo quando vira autor, de fato, né? O cara deu mole, não usou pseudônimo quando tava fazendo gentão ali, aí quando foi pra indústria usou pseudônimo. Eu não sei se é o ilustrador ou o autor, tá? De Shokugeki no Soma também, né? Era dos hentais, enfim. Provavelmente é o desenhista, mano, porque os traços de Shokugeki no Soma são bem sugestivos. Ah, mas geralmente é o artista, né? Mas assim, acontece. Mano, todo mundo tem que pagar conta, então... O cara é animador, filho. Começa a mandar currículo. Quem contrata um estúdio de hentai, cara, tem que botar a comida na mesa, né? Enfim, mas não é esse o questionamento. O questionamento aqui é realmente falta de carinho, né, mano? Acho que a palavra é falta de carinho que tiveram com o The Beginning of the End ali. Pô, foi um anime muito maltratado. Vai ter uma segunda temporada. Me surpreendeu bastante, tá? Quando anunciaram que teria uma segunda temporada, porque, enfim, foi um fiasco, né? Primeiro. Mas, enfim, vai ter a segunda temporada aí. Vamos ver como vai ser a segunda temporada. O problema é atrair a galera para essa segunda temporada, mano. Eu acho que esse vai ser o maior desafio, porque mesmo que essa nova temporada esteja bem animada, sei lá, eu posso acabar vendo, entendeu? Eu que já li o mangá, falo assim, pô, quero ver como vai ser tal cena animada. Mas o cara novo, e que eu acho que é o que mais interessa aos comitês de produção, ele com certeza gostaria de ter público novo, né? Trazer dinheiro novo, né? Dizendo assim, pra dentro de Beginning of the End. E vai sair esse ano, né? Ou seja, um ano de uma temporada pra outra, vai sair agora em abril de 26. Não sei não, mano, não tô muito confiante não. Eu acho que vai ser outra bosta, pra ser bem sincero. Com certeza foi aprovado antes do anime estrear, né? Porque se é em abril de 26, com certeza eles têm que começar a produção bem antes. Você vê claramente que essa obra, ele passou por problemas de produção, porque ele tem cortes muito bruscos, cara. E outra, ele tem aquele velho problema quando parece que não deu tempo de animar. Mano, o primeiro episódio, que é o episódio carimbo, é aquele que você mostra pra que você veio, sabe? Uhum. Ele é quase inteiro. Os personagens não mexem a boca pra falar. Não, é estático. Eles usam muito aquela técnica, por exemplo, de você pega uma imagem grande, fecha o ângulo e depois vai abrindo a imagem, ou vai fechando, entendeu? Pra dar sensação de movimento. Então, por exemplo, você pega uma imagem da mãe lá do Art, né? Do Arthur. Sim. Ela vai pegar ele, e aí a câmera começa embaixo e vai subindo, só que é uma imagem parada. A câmera tá se mexendo, mas a imagem tá parada. Sim, e eles usam também aquele artifício de fazer o seguinte: a mãe do Arthur tá falando com ele. Geralmente, a câmera vai pra mãe do Arthur, porque é ela que tá falando. O que acontece? A câmera fica no Arthur olhando pra mãe falar. Porque como o Arthur tá parado, ele também não precisa se mover, porque ele só tá vendo a mãe falar. Você não precisa fazer nada, animar nada, você só deixa o estático durante os segundos que ela tá falando. Aí tu pega o personagem de costas, porque não precisa animar a boca. É o tempo todo esse anime faz isso. E as cenas de ação também. Esse que é o problema. É aquela cena que você tem o começo, o meio e o fim da cena. Não, mano, o anime é quase um mangá animado, mano. Mangá animado que eu digo assim, uma sequência de cenas de mangá. Uhum. Porque tu vai pegando assim, aí a câmera vai movendo. Que são tipo assim, cenas do mangá. E aí você move a câmera e dá a sensação de movimento. Mas pra isso você pode ler o manhwa, né? Você não precisa ver o anime. Você pode ler o mangá que é melhor. E tá completo. Não, na verdade tá saindo ainda. Não, tô falando que tá completo. Não tá faltando pedaços
dele no meio do arco, sabe? É verdade. Talvez tenha a diferença ali porque é original de uma novel, né? Mas a galera fala que a adaptação é bem boa, né? Então, só um pouco, assim, 90% das novels, quando são adaptadas pra manhwas, eles dão uma diminuída ali no conteúdo explícito, né? Então, tipo, por exemplo, se tiver um braço decepado, às vezes ele muda um pouco a câmera. Um personagem que morre de uma forma grotesca, tu não mostra aquilo. Não chega a ser, não sei se a palavra é censura, mas é uma coisa que meio que rola com as obras adaptadas de manhwas. Mas é bem comum. Acontece também de light novel pra mangá, tá? Uhum. Isso aí é porque você quer vender pra mais gente. Isso aí é bem comum, mano. Tem muito o que fazer, não. E sinceramente, o anime não tem nenhuma cena assim que é impactante, sabe? Nesse sentido de ser pesada, sabe? Mesmo se tivesse, tipo assim, mano, não dá, mano. Não dá pra fazer, mano. Não dá. É o mangá com música, ô Raul. Tem uma cena que me quebra muito. Sabe quando ele salva a elfa princesa do Reino dos Elfos? Uhum. Ele vai começar a atacar os sequestradores, né? Tem um que ele corta o pescoço do cara. Só que a câmera fica no olho do cara e só vê a lâmina passando assim. Então dá a entender que cortou o pescoço, entendeu? Mas o ângulo é horrível. Tipo assim, tudo bem, eles queriam esconder que cortou o pescoço, que a cena seria pesada, mas tem outras maneiras de fazer isso. Você pode fazer, por exemplo, pelas costas, né? Você não mostrar o corte no pescoço, você mostra pelas costas de quem tá tomando o golpe. Essas cenas de decapitação, eu gosto muito de uma técnica que é bem famosa, já bem utilizada em inúmeros animes, que é você deixar a cena monocromática, tipo, só geralmente vermelha e preto. E aí você só faz o risco, tipo, o risco ali do corte, entendeu? Pra mostrar que é sangrento, né? Tipo assim, geralmente é o método de você não deixar tão explícito que eu mais aceito, assim. Que você mostra que houve uma decapitação ali e você não deixa tão visual, que deixa a cena só em duas cores ali e mostra o corte. Pra mim é o que funciona. Vamos pro próximo? Vamos falar dele, cara. Que veio pelo estúdio Geno. Estúdio Geno, que é o estúdio só de Golden Kamuy e Star Wars Vision. Só isso. É um ótimo estúdio, a gente não pode reclamar. Uhum. E a história também é muito boa. Ela é baseada em light novel e ela é dirigida pelo nosso amigo aqui, Kataharu Ozaki. Quando eu falar as coisas que ele já dirigiu, você vai entender onde que a gente vai chegar. Ele é diretor de Goblin Slayer e Gunslinger Stratos. Eu acho que Goblin Slayer daí é o melhorzinho, mano. Porque o Gunning Stratus eu lembro que eu vi e era... Nossa, era cansado, mano. Não, ele é diretor, por exemplo, de Bastard, por exemplo. Já Bastard, acho que Bastard já melhorou um pouquinho. Pô, bastante, né? Comparado com o resto. Não, pô. É que Gunslinger Stratus eu lembro que eu vi, mano. Se eu não me engano, Gunslinger Stratus provavelmente, eu acho que deve ser de 2013, 14, 15, entre 3 anos. Porque eu lembro que eu tentei assistir quando eu comecei a trabalhar na área de TI. 2015. Então, eu lembrava porque eu lembro que eu tentei assistir no trabalho uma vez, tipo, eu trabalhava na rua, e aí eu assistia muito anime às vezes no ônibus, pra pegar o transporte público, no dirijo. E eu tenho que revisar aqui, porque ele foi diretor só de 2 episódios do Gunslinger Stratos. Porém, ele é o diretor de Persona 5 The Animation, Lucas. Outra bomba. Eu já comentei também, né, que eu comecei a ver anime tarde, né, então eu voltei a ver anime com Sword Art Online, né, na verdade, tipo assim, sei lá, vou estar repetindo histórias que eu já contei várias vezes, mas eu fui terminar Naruto, né, quando eu comecei a ter internet em casa, de boa, aí eu fui ver os clássicos, né, Naruto, Dragon Ball, Digimon, e aí eu falei, pô, quero ver algo novo, e aí quando eu fui ver abre aspas, algo novo, eu fui ver Sword Art Online, que na época, eu lembro até o episódio que tava no famoso episódio 13.5 ou 12.5, não lembro qual era o episódio quebrado, que era o episódio que o Kirito enfia a espada na Asuna. Sei. Se é que vocês me entendem? Então, eu lembro disso até hoje, cara, porque eu lembro que eu rushei o anime, e aí quando eu botei em dia, o Kirito tinha acabado de passar a long sword dele na Asuna. Então, e aí eu fiquei, tipo, vendo animes pontuais, e aí em 2015, 2016 foi o ano que eu comecei a maratonar muito anime, no modo otaku, né, tipo assim, muito anime de temporada, né? Questionável. Não é questionar, mas tinha muito anime de temporada, né? Que não passou na TV, digamos assim. Porque teve o Sword Art Online que ali que eu fui ver que ainda era de temporada, depois via alguns animes que furavam a bolha, mas ali 2015 16, que foi quando a gente se conheceu, né? Foi porque foi uma época que eu, pô, vou ver esses animes aqui. Eu comecei a pegar vários sites, e aí eu via o ranking do site da temporada, falei assim, vou ver esses animes aqui. E eu lembro que uma dessas coisas que eu parei pra assistir na época foi o Gunslinger Stratos, e eu falei, cara, mano, esse negócio de anime é ruim. Acho que é melhor ver isso não, mano. É melhor ficar na minha série mesmo. Quase que eu parei de ver anime por causa dessa bosta. Vamos voltar pra esse anime. A obra original dele, que é uma light novel, é muito boa. Mas a animação, ela teve um problema muito sério que eu vou chegar nele, que é o Your Forma. Pior forma. Qual que é o rolê? E teve bastante anúncio, tá, desse anime, tá? Porque eu lembro que eu entrava no LinkedIn e tinha imagem desse anime anunciando. Cara, ele era uma das minhas expectativas pra temporada do ano passado. Assim, não dá pra reclamar, a animação tá ok, mas vou contar um pouquinho sobre ele. Ele é ambientado em um futuro onde as memórias humanas podem ser acessadas como provas. Your Forma
Ele conta a história do detetive Echika Rieda, que ele é especializado nesse sistema aí, né, do Your Forma, ao lado de uma androide, e eles vão atrás de resolver casos. E como eu falei, né, eles usam ali as memórias das pessoas, eles conseguem acessar as memórias das pessoas para resolver isso. Pô, legal. Porém, é uma temática, geralmente quando é de detetive e tudo mais, ele é um pouco mais complexo do que, por exemplo, um Battle Shonen, um Slice of Life. Agora imagina quando no meio do anime os caras resolvem cortar um volume da Light Novel inteiro, um volume do livro inteiro, e continuar a obra como se nada tivesse acontecido. Apenas sorriem a cena, rapazes. Apenas sorriem a cena. Exatamente. Chega um momento no anime que você não entende mais nada. Começa a aparecer personagem que você não sabe de onde veio, começa a aparecer coisas, assuntos que você não sabe de onde veio, e aí eu fui atrás, né, quando eu assisti o anime, eu falei, o que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada do nada. Aí eu descobri que eles cortaram um volume, um livro inteiro de Your Forma pra encaixar a história do anime. Uma das piores sensações que tem é você tá vendo um anime e aí do nada tu olha assim, ué, cadê? Não, eu fico pensando, cara, eu sou tão burro assim, não é possível. Aí é que acontece, ele é um anime que você tem que ter lido a novel pra entender. Cara, eu já passei por isso, eu queria lembrar qual foi o anime que eu vi, mano. Tem tempo que aconteceu isso, mano. Eu lembro que, caramba, mano, porra, agora eu tô ficando velho, sabia, Raul? Eu não tô lembrando mais dessas coisas. Mas eu lembro que eu vi alguma coisa, cara, deve, sei lá, 2019, 2018, assim, que eu só tava assistindo e eu acho que foi Mahou Sensor. Eu acho que é Mahou Sensor, mano. Eu posso estar maluco, tá? Mas eu acho que é Mahou Sensor que eu tava vendo episódio, tipo, episódio, sei lá, episódio 10. Aí, pô, tô maratonando, episódio 10. Aí, vou pro episódio 11. Aí, tu começa sendo no episódio 11, assim, mano, eu pulei algum episódio nessa época aí, eu via muitos anime, assim, não que hoje eu seja, nossa, o cara mais certinho do mundo, mas assim, naquela época eu via anime só da forma alternativa, né? Então, pô, assim, pô, será que o site que eu baixei aqui, o episódio, não tá legal? Aí, pô, fui no outro site, igual. Eu falei, mano, aí eu voltei o episódio, tipo assim, pô, beleza, talvez o erro não seja episódio 11, seja episódio 10, que pô, eu vi errado. E não, mano, a sequência era aquela, tipo, dos episódios. Tipo, não tinha explicação daquela sequência de eventos. Tipo, tava rolando uma luta, depois outro episódio é na prisão, mas, mano, eu sei que eu não entendi nada até hoje. É sobre isso. Essa é a sensação. Então, se você não assistiu Your Forma, se você não leu a novel, não assiste. Não perca seu tempo. Você vai perder seu tempo a todos e vai passar raiva. Não, mano, a pior coisa é você tá vendo a parada ali, tipo, só ter um buraco ali. Só ter um buraco. É decepcionante, mano. Tipo assim, acho que a palavra que você realmente faz jus ao episódio, né? Decepção. Que você tá vendo a parada e, às vezes, durante a parada você decepciona, porque não é que nem o BD Beginning, que a produção como um todo é ruim. Desde o primeiro minuto do primeiro episódio. Você se decepciona ao longo do anime, né? Isso que é triste. Exatamente. Aquele sentimento meio que eu senti com a Gami ga Kill, que, pô, hypadaço e depois, tá. Enfim, não vou citar a Gami ga Kill aqui, mas só queria expor essa minha opinião. Vamos falar do próximo, que eu acho que ele tem o mesmo sofrimento de B The Beginning. Cara, sim e não, porque eu vou explicar por quê, sim e não. Eu vou falar de um anime que saiu episódio aqui no MDA recentemente. Eu vou falar da terceira temporada de One Punch Man. Nessa temporada de One Punch Man, ela vem para nos ensinar uma lição muito, muito boa, muito importante para nossa vida, que é o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Exatamente. Se você tá reclamando que tá ruim, pode ser pior. Pode até não melhorar, mas piorar pode. Porque você tá lá assistindo a segunda temporada, tu fala, nossa, a primeira era muito bonita, a segunda tá uma merda, não dá pra piorar, espera que a terceira venha melhor. E aí vem a terceira e fala, vou te surpreender, calma aí, calma lá. Isso é um desafio? Vocês estão me desafiando? E assim, mano, a terceira temporada, ela é tão ruim que fizeram o diretor do anime cancelar o Twitter dele porque a galera tava hateando ele. E assim, galera, convenhamos que, assim como eu comentei lá no episódio da segunda temporada de One Punch Man, o diretor não é o único culpado do rolê sair uma merda, né? Porque o One Punch Man, tanto a segunda quanto a terceira temporada, teve um problema muito grande de ninguém querer assumir esse BO. E quando tem um BO que ninguém quer assumir, é porque tem merda aí, entendeu? Então, assim, eu acho um pouquinho injusto culpar só o cara. Entretanto, todavia, tem uns erros ali de direção cabulosos. Raul, tem cena na terceira temporada de One Punch Man que erram o gênero de personagem. O gênero. Personagem que é menino, faz menina. Desenho errado. Tem cena que erram o número de dedos do personagem. E assim, não é um erro que você fala assim, eles devem ter usado IA. Não é erro de IA, não, gente. É erro de informação mesmo ali. Alguém passou ali e depois não quis apagar. Mano, não sei qual é a explicação. Não sei. Sei que erraram o gênero e dedo de personagem. Fora que é muito mal animado. Tem cena que é slide. Eu não coloco, e aí eu acho que é algo importante eu salientar aqui, no mesmo nível, ainda assim, de Be The Beginning. Porque ainda em alguns momentos existe alguma animação. Em Be The Beginning não existe animação. Aqui
existe animação ruim, muito ruim, extremamente ruim, mas em dados momentos existem alguma coisa ali, entendeu? Então eu acho que é importante. A trilha sonora mantém bem próximo ali a qualidade das outras temporadas e tudo mais, mas tem erros de animação muito grosseiros e erros de storyboard, como eu comentei agora, que me faz só acreditar que a terceira temporada, cara, chegaram, tipo assim, anunciaram, teve algum tempo de anúncio, né, mas eu acho que anunciaram, mas a galera só se juntou, faltando, sei lá, 2 meses. Eu tô chutando prazo, tá, galera? Mas a sensação que me dá. 2 meses pra entregar o anime, e aí saíram fazendo de qualquer jeito ali, rapidão, e essa é uma porcaria. Porque a gente já discutiu várias vezes aqui, desde o Animistic, né, mas no MDA também, que, cara, o maior câncer da indústria de anime é o calendário, é a agenda. Você tem uma quantidade muito alta de animes para um prazo muito curto, né? Ou seja, você tem, cara, você tem número limitado de pessoas. Tanto é que hoje em dia você tem gente, às vezes, do Brasil, vira e mexe, eu tô lá no Twitter, eu fico vendo, pô, já apareceram uns 3, 4 caras brasileiros ali, ou não sei se nascidos no Brasil ou só criados aqui, mas que os caras fazem animações pro Japão, trabalham para estúdios japoneses. Acho que são como freelancer, tá? Qualquer dia desse a gente tenta trazer um pra cá se a gente conseguir contato com os caras, mas, cara, pra tu ver, assim, os caras estão procurando fora do Japão gente pra trabalhar porque não tem gente lá. Ou seja, você tá com tanta demanda de produto, de tanta coisa pra entregar que você não tem mão de obra pra isso. Você não tem tempo, não tem mão de obra. Então, cara, vai sair umas bombas assim mesmo. Eu só acho uma pena que você tem esse problema caindo num anime como One Punch Man, enquanto tem animes que pra mim são de qualidade bem piores, mas bem animados. O próprio Raul falou que o Your Forma, pô, acho que questão de qualidade técnica não deve, né, Raul? Ele é muito bom, da qualidade técnica não deve. O problema foi roteiro, né? Então, aí, roteiro, e aí chega no One Punch Man, tem até o roteiro que já tá pronto ali, uma adaptação, então, tipo assim, eu acho que o maior problema não é a adaptação em nenhuma das temporadas de One Punch Man, eu acho que é até bem adaptado, mas é mal tecnicamente, falha tecnicamente. Quando o anime é porco, ele te tira da tela, né? Você não consegue se manter ali prestando atenção na história. Você começa a prestar atenção nos defeitos, né? Eu não gosto de falar muito mal de Kimetsu, porque eu já falei muito mal de Kimetsu na minha vida. Eu não acho Kimetsu muito grande coisa, tá? De roteiro. Eu nem acho um lixo o Kimetsu, tá? Ele é mediano. Eu acho eu acho só fraco, entendeu? Mas enfim, mas por que eu acho que Kimetsu faz tanto sucesso? Por causa da animação, né? Porque uma animação bonita faz você ficar imerso naquela história, né? Então, quando você tem uma animação ruim, você pode até ter um bom roteiro, mas, cara, vai te tirar da história, vai te fazer ficar disperso. Eu acho que nem todo anime tem que entregar nível Kimetsu, mas também não tem que entregar nível o que foi a terceira temporada de One Punch Man. A segunda temporada, ela é ruim, tá? Ela é bem ruim, mas ela tá ruim, mas que em dados momentos dá pra passar. Ele é aceitável ainda, né? É aceitável. É ruim, tá? Tu fala assim, pô, mano, é mal animado. É mal animado, é mal animado. Mas tu fala assim, ah, mano, mas é isso ou é isso ou nada? Então, beleza. Agora, a terceira temporada, é melhor tu falar assim, pô, mano, se era isso ou nada, acho que é melhor ficar com nada, né? Pô, feião isso aqui. Tem um take ou outro, assim, que salva, mas, pô, de 12 episódios, tu ter 2, 3 takes que salvam é muito pouco, mano. É muito pouco. E isso é uma das minhas grandes decepções de 2025, acho que de longe, porque o One Punch Man, ele é um dos animes que mais furaram a bolha e que mais furaram a bolha com idades diferentes. Porque você tem animes como Kimetsu que fura a bolha, mas fura a bolha na galera meio que propensa a ver anime, né? Então a galera mais jovem, a galera até os 25, 26 anos ali. Agora o One Punch Man, eu vi uma galera bem mais velha assistindo porque é um humor mais abrangente, né? É um humor que fala com a galera mais velha, tem a dublagem que ajuda nisso. Então, pô, mano, tu vê a terceira temporada assim, mano, cara, eu realmente não entendo porque eu não consigo ver esse anime dando prejuízo, mano. Sinceramente, eu não vejo o One Punch Man dando prejuízo. Eu acho que é um anime que é extremamente rentável e eu não posso dizer, mano, como um anime desse foi tratado com tanta falta de carinho, mano, com tanto quanto despreparo. E assim, caiu na mão do diretor lá, que o cara fechou o Twitter, que não é um cara muito renomado, né? Eu nem lembro o nome do cara, mas o cara, tipo, não é nada demais. Só que assim, o cara tentou o melhor dele, mano, mas dados os problemas que houveram na segunda temporada e com tudo que a gente já sabia, que já esperava dessa terceira, a culpa não é só do cara. O cara falhou, tá, mano? Eu não vou passar pano, não, mano. O cara falhou, ele é fraquinho. Mas o BO não é só a culpa do cara, não, mano. Tipo assim, o cara só é sintoma de um problema maior. Vamos pro próximo? Bora mais um, bora mais um. Cara, esse anime, ele vem de um game, mas o game nem era tão popular assim. Esse anime, ele só ficou popular antes de sair porque tinha um nome muito forte da indústria puxando esse anime. E é um nome que você nunca ia imaginar falando sobre a indústria de anime. Esse nome é Hiro Mashima. Caramba, Hiro Mashima. Simplesmente o criador de Fairy Tail. Fairy Tail, Heavy Master. De Hero,
Eden Zero, né? Exatamente. Bom, e ele, nos animes de Fairy Tail, ele fez ali o design original dos personagens. Então, chamaram ele, né? Ele se envolveu no Farmagia e fez o designer original também dos personagens desse anime. O que gerou a expectativa da galera. Até porque esse anime tem 2 diretores. Um deles é o Shinji Ishihira. Ele é diretor de Fairy Tail e ele é storyboarder de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Você tem uma noção. Aí eu vou te tirar um pouquinho aí, porque a pessoa que tem expectativa numa obra do Mashima, ou de algo relacionado ao Mashima, ela já tá errada. Não, ele só fez o desenho, pô. Ele só fez a arte. Não, mas assim, a galera ficou na expectativa porque tinha um Mashima no meio. Ah, calma aí, irmão. Eu não fiquei. Você não ficou, mas o Mashima ele é muito popular. É. E o outro diretor, ele é um dos diretores que fez aquele arco final de One Piece. Lembra quando eles trouxeram um monte de gente pra trabalhar ali, pra fazer o One Piece mais bonito? Ele fez o episódio 1034 de One Piece, da luta do Luffy versus o Kaido. É quando o Luffy perde e vai parar no mar. Spoiler, a gente vai mutar isso aqui. Mas isso aí, pelo amor de Deus, isso aí já tem 2 anos, né? 3 anos já. Já não é mais spoiler. A galera só tá acompanhando a série, Raul. A galera tá lá em Logital ainda, tá ligado? Pra você ter uma ideia, ele é diretor de animação de Medaka Box. Medaka, um dos pouquíssimos raros de mangá com protagonista no Battle Shonen de sucesso. Exatamente, estou falando de Farmagia. Até o nome é bonito, né? A gente tem que falar a verdade. Vamos lá. Farmagia, ele trouxe um negócio diferente, cara. É um mundo que mistura agricultura com magia e monstrinhos. No mundo de Farmagia, as pessoas plantavam sementes, essas sementes viravam monstros que poderiam ser os parceiros deles. Essa é a ideia do Farmagia. Até que a ideia não é ruim, tá? Pra essa história de mundo de fantasia, com a pegada meio escolar, sabe? E aí as coisas mudam ali quando o rei desse mundo ali ele é deposto e entra um tirano que tenta destruir tudo e esse grupo vai à luta. O problema é que, assim como o Fairy Tail, essa obra é metida a ser engraçadalha, sabe? Pra você não dar uma risada de uma piada. Aí é triste. Ela não tem ritmo. Tem um episódio lá tentando fazer ação e a ação é pífia, aí volta para um episódio engraçadalho. Não é engraçado. Os personagens não são carismáticos. Você não lembra os nomes dos personagens. Você não se importa com eles. Os monstrinhos não são legais. Talvez funcionou no videogame, mas toda adaptação ali pro mundo de anime falhou. Não funcionou nada, cara. Nada. Vai, pra não falar que não funcionou nada, a animação tá ok, né? Você acha que tá vendo Heroes ali, né? Que é o mais novo ali do... Você acha que tá vendo essas obras mais novas do Mashima. Que claramente, se você pegar a imagem, é a imagem de um anime do Mashima. Só que fica nessa. É uma obra do Mashima, mas não tem as qualidades que as obras do Mashima têm, que pegam o público. Que é o fato dos personagens serem... Feitudos. Isso é, tá? Inclusive tem uma personagem que é a Elsa todinha, que aparece do nada lá. É, porque o Mashima, ele tem um Mashima verso, né? Porque a mesma personagens ali, mesmo desenho em 1 milhão de obras. Inclusive, o personagem principal é o protagonista de Fairy Tail. O Natsu? É o Natsu todinho. Esse aí é o inverno. Esse é o inverno. Mas, cara, não tem criatividade. A obra não tem coração. Eu não sei se eles focaram tanto ali de tentar trazer o universo do game, né, pro anime, que já é meio complicado porque é uma pegada que funciona pro game, né, o negócio de você ficar tipo Pokémon, né, pegando ali seus monstrinhos pra ser seu parceiro, mas tentar encaixar isso no anime e não funcionar. Só que eles esqueceram de colocar os protagonistas na frente. Os protagonistas não funcionam, cara. Não são divertidos. A história é mais infantil do que deveria ser. Ela tem piada de obra da Korokoro, mas é um shonen, sabe? Assim, no estilo dela, né? Claro que não é mangá, mas é só pra gente ter uma noção. Aí ele tem ação, mas não tem. Ele era pra ser engraçado, mas não é. Os monstrinhos eram pra ser legais, mas não são. Não tem aquele monstrinho que você fala, pô, esse aqui é meu preferido, eu queria ter um monstrinho desse. Não tem, cara. Não é legal. Aí pega. Não, pega muito, cara. Pega muito, porque a obra não tem coração. Eu acho que esse é o negócio. A obra não tem um coração pra te pegar. Ele não tem um negócio de falar, pô, que legal isso aqui, cara. Eu quero ver o que acontece, eu quero jogar o jogo. Ela não serve nem como propaganda do game, cara. Ele, na verdade, pra mim, a obra joga contra o game. Eu assisti o anime e eu falei, pô, não tenho vontade de jogar o jogo, mano. É, bacana, né, mano? Porque, tipo, a gente sempre precisa de jogos novos, né? Mas, e quando tem animações que fazem sucesso, você estimula a produção de mais, né? Então, por exemplo, quando eu soube que o Arcane não tinha sido financeiramente um sucesso, né? Foi um sucesso de público, mas financeiramente não foi um sucesso. De crítica, né? De crítica foi um sucesso. Aí eu falei assim, pô, mas financeiramente pra Riot não foi tão interessante. Aí eu falei, cara, é uma pena. Mas daí foi erro da Riot, né? Que botou dinheiro demais no bagulho ali, porque o bagulho foi de sucesso de crítica, pô, tem coisa errada. É difícil ter pra onde crescer a obra, porque é uma obra feita em parceria com a Netflix, que não vai sair da Netflix. Você vai ganhar com um produto, né? Você vai ganhar com produto. Mas também não vi tanto produto, assim, por exemplo, eu não vi boneco oficial de Arcane, assim,
vendendo, sabe? É porque aqui também tem um negócio que, tipo assim, como é de LoL, Então. né? Então, tipo, a galera sei lá, eu não vejo uma galera, pô, assistir Arcane e vou jogar LoL. É mais um movimento assim, pô, eu jogo LoL, vou assistir Arcane e mesmo quem não assiste LoL, joga LoL, vê Arcane. Mas, sei lá, mano, eu não conheço ninguém que, caraca, vi Arcane, muito legal, vou jogar LoL. Mano, eu vi 0 pessoas fazendo esse movimento. E é tão estranho que até depois do sucesso do anime, até o universo do game, eles começaram a mudar pra ver se trazia esse público, né? Eles começaram a mudar a história dos personagens e tudo mais. Mudar, design. Pra parecer com a animação, mas não sei, eu acho que é um universo muito diferente, né? Muito distinto. Porque assim, é complicado. Por exemplo, o Farmagia, ele é um jogo ali de que você vai farmar os personagens e tudo mais, tudo bem. Sabe? É mais fácil você tentar vender com animação. O Arcane, você traz todo o universo ali, aí no jogo, ele é um jogo de batalha de 5 contra 5 de qualquer forma. Não vai mudar isso. Sabe? Você não... É que eu acho que rola uma parada meio, não na mesma escala, mas os jogos tipo Sengoku Basara, que são jogos baseados em jogos. Eu não sei se Sengoku Basara era exatamente o nome, eu posso estar enganado dos nomes, tá? Mas a ideia é meio parecida. Sengoku Warrior, que são jogos Musou, baseados em jogos Musou. A gente aqui no Ocidente, mas principalmente no Brasil, pô, mano, jogou muito Dynasty Warriors, né? Uhum. O Dynasty Warriors, galera, pô, muita gente jogou Samurai Warriors, né? Então, é um anime que, pô, mano, caraca, viu o anime de Samurai Warriors. Não sei qual é o anime de Samurai Warriors, mas tem uns assim que vai na minha pegada, mas eu não sei fazer o comparativo. Mas a galera que tá ouvindo vai saber. E aí, pô, vi o anime, quero jogar o jogo. Te dá esse sentimento. Peraí, esse é outro Samurai Warriors, tá? Isso não é dos anos 90, não. Lá no Japão ele tem outro nome. Aqui o Samurai Warriors, eu acho que as pessoas no Brasil vão ligar ao Samurai Warriors que passou na manchete e agora tá tendo uma readaptação, né? Ah, não. É porque tem 2 jogos de Musou. Assim, tem vários, tá, gente? Da Koei Tecmo, da Bandai ali, que são várias franquias. Tem o Wars Orochi, tem o Dynasty Warriors, tem o Samurai Warriors, são jogos Musou. E eles têm alguns jogos que Musou, animes, né? Eles também têm animes Musou, acho que é o Sengoku Basara. É que eu não lembro todos de cabeça, porque, gente, pô, não é a minha área de especialidade, né? Eu não sou um consumidor. É um ADC que, tipo, tem jogos de Musou que tem só os animes. Mas assim, eu nunca, pelo menos aqui no Ocidente, eu não vi uma galera fazendo esse movimento de, pô, vi o anime e vou jogar o jogo agora. Isso acontece com muito jogo. Assim, é uma tentativa e erro, né, mano? Não tem jeito. E às vezes é só um extra, né? Vai ter o jogo agora vai ter agora o anime de Genshin, por exemplo, que já tá anunciado. Uhum. Eu acho que sai esse ano. O Genshin que já tá em um declínio já tem algum tempo, né? Já tem 1 ano e meio, 2 anos aí que tá. Assim, não tá flopado o Genshin, mas tá em declínio. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Mas sei lá, mano, eu lamento quando o jogo. Eu lamento quando o anime de jogo não dá certo, porque você desestimula, né, a criação. E vamos ser honestos, né? Poucos animes deram tão certo pra franquia de jogos como Pokémon, por exemplo. Pokémon e Digimon são muito acima da média, mano. Uhum. Pokémon, Digimon e Yu-Gi-Oh, mano. Eu acho que essa trindade aí, tem outros, né? Mas assim, eles estão muito acima da média, mas muito acima. Eles venderam muito mais que os outros, né? Tem outras tentativas. Teve tem o Bahamut, né? Teve o Bahamut, que é da. Cara, qual é o nome da empresa? Mano, a única coisa que eu lembro da empresa é que eles patrocinam ou patrocinavam a Juventus, que é Sai Games, eu acho, né? Sai Games. Tem o Dragon Quest. Então, teve Dragon Quest. Então, assim, não são os únicos casos, né? Mas tem alguns casos ali que são bem mais do que outros. Enfim. Raul, só pra gente finalizar, já que a gente falou de decepção, eu só queria citar um caso que aconteceu em 2025, que pra mim foi uma decepção, que foi do cancelamento do manhwa. Eu falei isso no podcast, né? Mas o cancelamento do manhwa de Windbreaker. Não confundir com o anime japonês de Windbreaker, tá? Do mangá japonês de Windbreaker, de porradeiro lá. Que era um mangá de ciclismo, Raul. Sim. Que foi cancelado por plágio. E assim, era um mangá, né? Um manhwa. Webcomic, vou falar webcomic que é melhor, que aí não tem erro. Era um webcomic muito bom, assim, era divertido, que era sobre ciclismo, era naquela pegada estudantil, tinha as delinquentes, porque obra coreana geralmente tem delinquente pra caramba, enfim, pô, mano, a obra tinha um relativo sucesso. Acho que era um tipo um tier B ali das webcomics que, tipo, não estavam realmente na mesma prateleira do que o Better Beginning, do que o Solo Leveling, mas estava num reconhecido sucesso, né? Era reconhecido pela galera que lia webcomic. E aí foi cancelado do nada, assim, ali no meio de 2025, por plágio. O que estava acontecendo? O autor, para fazer.
Segundo ele tava com um apertado de prazo. E aí, pra ele ganhar tempo, o que ele fazia? Ele pegava desenhos de mangás ou de outras webcomics e passava o desenho, fazia aquele traceamento. Qual é o termo? Mas sabe quando o desenhista tá iniciando e aí ele pega um desenho, faz a base por cima pra copiar? Sei. Então, ele fazia isso. E depois só mudava, sei lá, a cor do cabelo, mudava a roupa. Mas assim, a base do desenho era a mesma, de obras até famosas. Então ele pegou, por exemplo, desenho de Tokyo Ghoul, ele pegou coisa do anime da cosplay lá, do mangá da cosplayer, e de outras webcomics que agora eu não vou saber citar todas. Então, assim, ele acabou cancelando a obra porque a galera começou a notar essas semelhanças. E aí a Niver, né, ou a Naver, eu não sei a pronúncia correta, galera que souber pode me corrigir, que era a editora, né, ou a plataforma que ele publicava esse webcomic, ele manda assim, mano, cancela essa merda aí pra gente evitar um BO. E aí a história foi cortada no meio por causa disso. Se o cara não tem criatividade pra fazer um personagem, hoje em dia, eu acho que você vê muito mais fácil do que você via antigamente, parceria de roteirista e artista, né? Então, mas acho que o problema não foi nem criar o personagem. Eu acho que era realmente pegar o desenho pronto. Por exemplo, pô, ele queria fazer uma cena com um cara muito pé da vida. Aí ele pegava, pô, ele não sabia como fazer essa cena. E aí ele ia lá, em vez de ele parar pra pensar como fazer, porque ele falava que tinha um prazo apertado, então assim, pô, mas no mangá tal, tem um cara fazendo justamente a reação que eu quero. Aí ele ia lá e copiava essa reação, entendeu? E fazia o mesmo quadro, entendeu? Eram os quadros iguais, não eram os designs de personagens iguais, mas ele pegava o quadro, quadros iguais, entendeu? Ele usava toda a estética, né? Não sei se a palavra é estética, mas tipo assim, os quadros do mangá dele eram igual a quadros de outros mangás, entendeu? Porque ele copiava, fazia só uma cópia por cima ali e só mudava, tipo, o personagem, mudava o carro do cabelo, mudava o background, mas o quadro em si, a reação, a forma como aquele personagem tá apresentado ali era igual. E aí, pô, mano, foi cancelado. E assim, mano, muita gente, inclusive eu, ficou bem decepcionado e bem chateado, porque é o tipo de situação que você não tem como passar pano pro cara. Pô, mano, tu tá plagiando, mano. Tu não tá plagiando a história, mas tu tá plagiando o desenho de pessoas ali, mano. Faz parte do kit ali da história, entendeu? E assim, uma coisa que a gente pode falar, mano, tenta de novo aí, faz. Pelo menos, ô Raul, eu digo que é o seguinte, é o tipo de situação que a dele foi cancelada, mas a gente pode virar pra ele e falar assim, mano, para e faz de novo. Faz outra história aí agora, que a gente até te apoia. Você é bom. Não é que nem o caso, sei lá, de Act Age, ou o caso daquele mangá japonês que o cara foi cancelado por xenofobia, que esse cara aí, mano, esse cara merece se ferrar. Esse cara aí merece hipostracismo. Esse cara aí, pelo menos, já pagou, que foi cancelamento da obra dele, e falou assim, mano, faz outra obra aí e seja uma pessoa melhor agora, pelo amor de Deus. Bom, vamos ver se ele vai ter espaço pra isso, né? Porque depois de quando o cara é exposto dessa maneira, fazendo esse tipo de coisa, é difícil ele ter espaço pra fazer isso de novo. Mas eu acho assim, que nesse tipo de situação ele fica mais queimado com a editora do que com o público, mano. Vamos lá, cria um pseudônimo, arruma um parceiro pra fazer as artes pra você e aí a pessoa que já saiba fazer sabe fazer o movimento, sabe fazer cenas, né, específicas e um abraço, cara, vai escrever roteiro. Bom, e você? Qual foram as obras que deixaram você triste, que deixaram você chateado em 2025? Comenta pra gente. Se você acha que a gente falou merda dos animes que a gente falou aqui, comenta aí também, não tem problema não. Estou decepcionado com o MDA. Exatamente. O MDA não é mais o mesmo. Que saudade quando o MDA jogava com vontade. Caraca, mano. Diretoria Jim Carrey. Exatamente. Começaram a pichar o muro do MDA. Diretoria Jim Carrey é muito bom, mano. Começaram, inclusive, pichar o muro do MDA esses dias falando assim, por que vocês vivem falando mal de Persona The Animation? É maravilhoso. Limpeza geral. Exatamente. Precisamos trocar a equipe. O time já não joga mais. Vai, comenta aí pra gente. Vergonha da profissão. Exatamente. Você pode mandar e-mail para podcast@mundodosanimes.com ou, claro, deixar sua mensagem nos seus agregadores de podcast favorito, redes sociais. Lembrando que a parte de e-mails aí é só para e-mail e, claro, para comentários lá no Spotify. E se você quer ser nosso parceiro, quer fazer o podcast crescer aí às alturas, apontar pra lua, catarse.me/MDA, faça como eles, Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loureis, Esdras Nunes, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves. Sabe o que esses aí podem falar, Raul? O quê? Padrinho em dia, porrada em falta. Exatamente. É a bandeira lá deles. Exatamente. Inclusive,
Os padrinhos são os primeiros lá a reclamar quando tem alguma coisa que eles não gostam. Eles falam e reclamam. E eles podem falar diretamente pra gente, porque eles estão lá no grupo do Telegram secreto, onde eles podem reclamar. Não gostei disso aqui, não. Eu gostei disso aqui. Eu quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu quero escolher Pokémon. Eu quero escolher anime. Eles estão lá. Eles têm esse direito e eles escolhem, hein? Você pode fazer isso também, a partir de R$5. Dinheiro aí que você não dá nem pra você andar de ônibus em São Paulo mais. Exatamente. Não dá pra fazer nada no Rio de Janeiro mais com esse dinheiro aí também. Nem van tu pega mais. Exatamente. Ah, uma coisa aqui, olha, informação extra, acabei de lembrar, hein? O anime que eu citei lá no começo foi Touken Ranbu, lembrei agora. Olha aí, no final do episódio. Touken Ranbu, que era o Ufotable. Se você ouviu esse episódio até o final, comenta Touken Ranbu. A gente vai saber que você viu até o final. Isso aí. No mais, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!